Salve família Coxa Branca, estamos começando uma edição especial da TV Coxanautas. A partir de hoje ouviremos os 3 candidatos à presidência do clube na sequência. Hoje o nosso convidado é Samir Namur, da chapa Curitiba do Futuro. Samir, primeiro, muito obrigado por ter vindo, atendido o nosso convite, vindo aqui ao nosso estúdio. Eu queria que você se apresentasse nesse começo de bate-papo. Quem é Samir Namur e o que te levou a ser candidato à presidência do clube? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço também o espaço que todo o pessoal dos Coxanautas deram aí para a gente, essa abertura, de nos apresentar a nossa chapa e as nossas propostas. Aproveito também para mandar um alô, um abraço para todo o torcedor Coxa Branca que está nos assistindo. Eu sou curitibano, sempre morei em Curitiba, tenho 34 anos. Minha formação é a formação de advogado, me formei na Universidade Federal do Paraná em 2005 para 2016. Fiz mestrado, fiz doutorado em Direito no Rio de Janeiro, mas sempre residindo em Curitiba, e sou há 11 anos advogado e professor universitário. Mas acho que o sentido da pergunta é saber quem é o Samir na política do Curitiba. A ligação com o Curitiba. Também. Mas essa apresentação é necessária. Sim. Então, tentando ser assim bem sintético, meu primeiro contato com Curitiba vem de família? Vem de família, claro, remonta lá ao dia 1º de maio de 89, quando meu pai e meu tio me levaram no Atletiba do Dia do Trabalhador. Eu tinha lá 5 para 6 anos. Curitiba ganhou de virada, gols de Berg, um golaço do Tostão. Você começou bem a história. 1º de maio de 89, naquela época ter 40 mil pessoas no Couto Pereira era normal. Então, a partir daquele dia, imagine uma criança de 5, 6 anos, eu fiquei completamente apaixonado pelo clube. Minha família toda, a parte do meu pai já era de Coxas Brancas, então a partir dali foi quase que automático. Eu nunca mais quis deixar de ir ao jogo, e assim foi. Como voltar a fazer, Samir, esse estádio a ter novamente 40 mil pessoas? Veja, hoje 40 mil é a capacidade máxima, né? Então a gente, para pensar num público proporcional, talvez ter aí média você disse, era 25, ter 30 40 mil, mas hoje não é, hoje é 20 35, mil, digamos. Assim, essa é uma pergunta complexa, profunda, porque são várias, inúmeras medidas. Então vamos entrar nessas desde, questões aí. O que fazer para arrumar a casa? Desde questão de relacionamento com sócios, né? Você imagina, hoje a gente tem um clube, uma gestão que não conversa, que não dialoga com o sócio, em que o sócio não se sente representado, estimulado a participar do dia a dia, da vida do clube. Então acho que isso começa, tentando ser um pouco genérico, começa por fazer a lição de casa, organizar o clube administrativamente e passar a imagem, não só para o mercado, mas para o torcedor, antes de tudo, de que você tem um clube que é organizado, de que você tem um clube adequado, que não é bagunçado, e que daí o torcedor e o sócio se sinta, digamos, bem-vindo e estimulado nessa relação. Mas você tem também políticas que são mais específicas, como, por exemplo, política de ingressos. Quer dizer, certamente essa é uma pergunta que parte da constatação de que você tem espaços hoje totalmente ociosos no Couto Pereira. E aí faço referência principalmente à nossa curva de fundos lá, que é onde a gente chama de setor Mauá hoje. Então penso certamente em manter, em aprofundar uma política de ingressos que sejam baratos, pelo menos naquele setor, porque vamos ser francos, a gente tem toda uma parcela da nossa torcida que é carente, que não tem condição de pagar o plano de sócio mínimo de R$100, mas que o mínimo hoje é 20 eu digo com direito a ingresso, com direito a entrar no jogo, que é o de R$100. E que é uma parcela da torcida que tem tanto direito e tanta vontade de ir nos jogos quanto a gente. Então, pelo menos para aquele setor, a gente pensa nisso. E daí alguém vai falar, puxa, mas aí o sócio vai se sentir desprestigiado. E daí eu acho que isso entra um pouco na questão da comunicação, porque o sócio tem uma série de outros benefícios. O sócio tem o Goleada Coxa, tem o Curitiba Experience, tem um plano de benefícios extenso, que é bastante útil, só que é mal comunicado. O sócio, claro, pode participar da vida política do clube. Então o sócio não é só o ingresso ao jogo. E não é algo difícil de você explicar em termos de comunicação. Mas, claro, por essas políticas e medidas à parte, você efetivamente só vai lotar o estádio
com frequência, tendo um time competitivo. Né? Isso Isso é bastante a longo prazo. Né? Deixa eu só fazer uma pergunta, chegando um gancho, Sérgio, nessa questão. No plano de metas da Curitiba do Futuro, eu observo que você faz elogios à questão da comunicação do clube. E na tua resposta você acha que algumas coisas da comunicação elas são truncadas. O que exatamente precisa melhorar aí nessa... E eu engato nessa pergunta uma outra, pegando um gancho seu mesmo. Você disse que nós temos uma gestão hoje que não conversa. Isso. Gestão da qual você fez parte. Esteve lá, ajudou a eleger o Bacelar com a chapa Coxa Maior. Hoje você é oposição, então, ao Bacelar. Bom, vamos lá. Duas perguntas bem distintas. Primeiro a questão da comunicação. Isso. Acho que é bem importante até para a gente explicar bem a forma como isso foi escrito lá, para que não fique confusão. Tá. Então, os elogios, na verdade, são a estrutura de comunicação e os profissionais de comunicação que o clube tem. Hoje o clube tem site, tem todas as mídias sociais, tem TV, tem rádio. E o torcedor que acompanha sabe que há bons profissionais e boa qualidade e até quantidade de comunicação nessas mídias do clube. O que não há, e daí é a crítica, e é o que tem que mudar, o que não há é uma estratégia de comunicação definida por parte da gestão. Então hoje o clube, diretoria se comunica com uma estratégia que não é nada uniforme. O dirigente vai na imprensa, fala uma coisa, no dia seguinte outro vai e fala outra. Sim. Fora um estímulo absurdo, incoerente, incompatível com o nosso clube, a polêmicas, até a boatos. Não preciso aqui lembrar das tragédias que são as manifestações sobre Estádio Novo, ou a tragédia que foi a história do Ronaldinho Gaúcho. Então isso mostra... Não é nenhuma estratégia ruim, é total ausência de estratégia de comunicação dessa diretoria. Um cuidado maior dos profissionais que lá estão? Cuidado também, mas a gente tem que ser mais incisivo, e essa é a nossa proposta lá. A estratégia de comunicação institucional da diretoria, ela tem que ser prioritária pelos veículos oficiais do clube. Então a instituição tem que se comunicar pelas mídias sociais do clube, pela TV do clube, site do clube, rádio do clube, e não pela imprensa. Ah, você quer proibir o trabalho da imprensa, quer tirar a imprensa do estádio? Não é exatamente isso, até porque esse é um trabalho garantido pela Constituição, de livre imprensa. Mas tem que haver uma separação entre uma coisa e outra. Regras pré-estabelecidas para o trabalho da imprensa, por exemplo, livre acesso da imprensa ao CT, ao Couto em dias de jogos, isso não existe. E tem que ser feito. E tem que ter isso. Regulamentação do trabalho da imprensa, sem dúvida nenhuma, de forma a proteger os interesses do clube. Vou dar um exemplo bem pontual para vocês. Todo jogo nosso tem um veículo da imprensa que 12 horas antes divulga a escalação do nosso time. Privilégios. Eu não vejo isso acontecer em outros clubes, a gente ficar sabendo a escalação. Mas isso vem de dentro do clube para ele. Por conta dessa ausência de regulamentação desse trânsito livre da imprensa. Então, regulamentado isso, o ponto fundamental é comunicação institucional da diretoria pelos veículos oficiais do clube. Então, essa é a nossa proposta, isso tem que mudar. Tá, a minha pergunta vamos chegar na segunda pergunta. Então vejam, esse argumento tem aparecido muito. Ah, é candidato da situação, é coxa maior. Então assim, circula inclusive há uma série, uma foto sua com a camisa uma foto que não também. É novidade para ninguém. Você de fato exatamente e não fez parte da chapa. Posso só antes de você responder, então já pegando o gancho também. Você disse naquela entrevista da Cultura que as candidaturas do clube não podem ser individuais. Isso, eu ia começar por aí. Uma coisa que chama atenção é o percentual elevado de candidatos que foram eleitos pela Coxa Maior em 2014 e que agora estão todos juntos na chapa Curitiba do Futuro, 76. Ou seja, quase a metade dos 160 candidatos da sua chapa já foram conselheiros nesses 3 anos. Tá? Desses 76, a maioria, 64, foram eleitos exatamente pela Coxa Maior. Correspondem a 84% dos conselheiros que são candidatos outra vez pela sua chapa. Isso que 3 não estão concorrendo porque viraram vitalícios. Tá? Nesses 64, há inclusive 3 membros da mesa do conselho e o presidente do conselho fiscal. Os 4 concorrendo para a diretoria, para o G5. E também tem um membro do G5 da atual gestão, que é o Spedini, que também compõe o grupo do Curitiba do Futuro. Na verdade ele ficou alguns meses e daí renunciou.
Não é natural que o eleitor veja a sua chapa como sendo da situação? Tá? A gente, Só para complementar. assim, os números que a gente tem não são exatamente esses, mas eu acho que até nem a questão nem é sobre os números, é mais sobre o argumento em si. Eu acho que a pergunta é válida e demanda uma resposta importante da gente. Então veja só, a primeira explicação é justamente o funcionamento da estrutura política e eleitoral do clube. Então você tem, como você bem disse, a impossibilidade de uma candidatura individual e, agravante, a necessidade de candidaturas conjuntas para o deliberativo e para o administrativo. Sim. Então lá em 2014, eu que já queria ter participado da vida política do clube muito antes, só que a gente sabe que é um clube muito tradicional, muito fechado, em que essas composições sempre consideram sobrenomes, influência financeira, influência política. Então lá em 2014 foi a primeira oportunidade que eu tive de participar, e ali você tinha uma escolha. Ou você se inseria na chapa, que era a chapa formada pelos gestores da época, que colocou o clube, ou não vamos dizer colocou, até para não polemizar, mas que deixava o clube ali em uma série de problemas financeiros, facilmente identificáveis, ou você ia para o outro lado, que era a Coxa Maior, que a gente tem que ser bem franco, passou por um processo de formação daquela chapa bem equivocado, bem errado, que resultou num grupo extremamente heterogêneo. E que meio que se dissolveu logo também. Por conta disso, claro, a gente tem que ser bem franco, foi um grupo formado apenas para derrubar a chapa do Wilson, que se colocava ali. Inclusive equívocos que a gente tratou de evitar ao máximo na formação dessa chapa agora. Então veja, um grupo heterogêneo como aquele era natural que ele se fragmentasse logo de início. E um dos grandes motivos foi porque praticamente tudo que foi combinado já de imediato não foi cumprido. Pessoas que participaram da campanha ganhando cargos no clube, essa já foi a primeira briga. No primeiro dia de gestão, uma pessoa que participou da campanha ganhou um cargo no clube, isso já gerou insatisfação de um monte de gente envolvida com a chapa. E a partir dali, especialmente a gestão administrativa e do futebol, passou a ser feita de uma forma praticamente inversa ao que estava no plano de metas. Desincompatibilizou quando? Calma. A gente está ansioso. É uma evolução, isso envolve uma evolução. Então, assim, é importante. Esses problemas a gente conhece, mas assim, sabe. Eu digo isso porque é importante que fique claro o seguinte: a maioria, se não todos esses conselheiros que eram da Coxa Maior e que estão na nossa chapa agora, certamente eu, certamente o Jorge Dural, certamente o Aníbal Mesquita, talvez mais do que todos junto comigo, o Paulo Baggio, que é presidente do Conselho Fiscal, foram conselheiros que do primeiro ao último dia bateram de frente com a gestão do Bacelar, cobraram a gestão do Bacelar. Inclusive até faço um parênteses para dizer a você o seguinte: a partir dessa entrevista eu vou começar a entregar para as mídias do clube, para a imprensa, vou até mostrar aqui para a câmera, um arquivo aqui com cópias dos principais ofícios que a gente mandou na parte em que eu fiquei como presidente do conselho, que mostram isso. Em todos os erros, em todas as situações polêmicas dessa diretoria, a nossa cobrança foi firme e está aqui registrada. Então, inclusive, vou entregar para vocês, para que vocês tenham conhecimento disso. Legal. E façam a interpretação de vocês. O que a gente não fez e que daí faz com que essa crítica naturalmente surja? Eu, de fato, não fui para a imprensa expor o clube, de fato, não fui para as redes sociais expor o clube, mas por uma questão de convicção, de princípios. Por achar que um clube que já tem uma série de problemas de imagem só teria a sua imagem agravada se tivesse um presidente do conselho durante 2 anos expondo mais ainda o clube. Mas internamente foi tudo cobrado e a prova está aqui. E aí poderia até ser chamado de oportunista, de estar aparecendo, querer aparecer, né? Então, daí a gente chega na questão dos rótulos. Por esses motivos, a gente certamente afasta o rótulo de situação, a gente não tem vínculo nenhum com a diretoria atual. A nossa chapa, a nossa concepção de plano de metas parte, inclusive, de um diagnóstico de que eles fizeram um monte de coisas erradas, que eles cometeram diversos erros, mas também não aceitamos o rótulo de oposição, por achar o seguinte: o que a gente fez nesses 3 anos, o que eu fiz com o presidente do Conselho, o Baggio, com o presidente do Conselho Fiscal, foi nada mais do que cumprir a nossa obrigação estatutária, a obrigação como torcedor, que é, de dentro do Conselho, reconhecer o que está certo e apontar o que está errado. A ideia, o rótulo de situação passa uma mensagem de que você está lá para dizer que está tudo certo. E o rótulo de oposição passa uma imagem para dizer, você está lá para dizer que está tudo errado.
E não pode ser nenhuma coisa nem outra. Você tem que ter discernimento para reconhecer o que está certo e apontar e cobrar com firmeza aquilo que está errado. Você se desincompatibilizou com o grupo em quanto tempo de administração? Veja, eu não sei se essa expressão é uma expressão muito feliz, porque você não tem um ato formal para se desincompatibilizar. Deixou de apoiar. Você manifesta isso por meio da sua participação nas comissões. Eu, desde o dia que entrei no Conselho, eu passei a ser membro do Conselho Fiscal. Então, você manifestando-se dentro do Conselho Fiscal, por meio de documentos, você manifesta isso. E daí, principalmente como presidente do Conselho, eu não vou dizer que a minha ação foi contrária à gestão, porque ser contrária à gestão, eu acho que é ser contrário ao clube, à instituição. Mas foi sempre uma ação de cobrança, uma ação de questionamento e de apontar e cobrar aquilo que estava errado. Que deveria ser a função do Conselho, exatamente. De todo mundo, de todo mundo. Então, assim, quem tem uma pequena experiência de Conselho do Curitiba observa que ele tem diversos problemas. E alguns deles são estatutários, inclusive, que decorrem da composição. A gente pode até falar disso depois. Mas o Conselho acaba se organizando em grupos, em facções, que muitas vezes pensam... que não é bom, né? É péssimo. Pensam várias muito... confrarias, né? Isso. O Curitiba Pensam muito mais em interesses próprios, pessoais desses grupos, do que no bem do clube. Então a gente, dentro do Conselho, tentou sempre se desvincular disso e cobrar naquilo que deveria ser cobrado. No próximo bloco, Samir, eu quero que você fale qual foi a sua posição, a sua postura em relação a alguns casos que marcaram essa administração, como o caso dos chineses, o caso do WhatsApp e o caso dos 200 mil doados para a campanha do Gomide para a federação. A gente fala sobre isso no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas já voltamos, um instante só. Você que é torcedor coxa branca, empresário, eu queria te convidar a vincular a tua marca aos canais do Coxanautas nas redes sociais. Nós temos mais de 120 mil seguidores e com certeza podemos fazer uma parceria de sucesso com você. Conto com a sua participação. A TV Coxanautas está de volta, conversando hoje com o candidato à presidência do Curitiba, Samir Namur. No primeiro bloco, praticamente esgotamos aí alguns temas aí políticos relacionados à administração de Bacelar, a sua relação com a administração, enfim. Ficou para o segundo bloco matarmos o bicho contando a história da questão do WhatsApp, começando para não colocar todas as cartas na mesa, uma de cada vez, então. A questão do WhatsApp, qual foi a sua posição em relação a ele? Tanto a questão da doação dos 200 mil, quanto a questão do chamado caso WhatsApp, elas apareceram juntas, né? No cenário político do clube e foram levadas para o Conselho de forma juntas, inclusive. O que já foi o primeiro erro procedimental à época, porque assim, eram casos completamente diferentes. De uma doação feita para uma campanha sem previsão no orçamento do Conselho, aprovado pelo Conselho, e daí sem aprovação do Conselho Deliberativo para aquilo, que é o que o Estatuto diz. Para você fazer uma despesa sem estar no orçamento, o Conselho tem que aprovar. Então aquilo não aconteceu, e isso foi o erro. E daí o caso WhatsApp, era o caso de grupos de pessoas envolvidas com a gestão, seja pelo conselho, seja funcionários do clube, seja da diretoria, que tinham esse grupo e, digamos, confabulavam sobre a vida política do clube, inclusive com ações para derrubar dirigentes. Só que é um grupo que tinha influência lá dentro, né? Sim, certamente, diretoria, mesa do conselho, funcionário do conselheiro, funcionários que tinham influência. Então, assim, a minha primeira posição é de que a análise e os julgamentos deveriam ser separados. Sempre disse isso. O caso da doação dos 200 mil foi gravíssimo. Eu não era influente na época, era mero conselheiro na época, mas a minha opinião sempre foi a de que o caso dos 200 mil deveria ter derrubado a diretoria inteira. E não derrubou por quê? Porque foi feito um uso político daquilo dentro do conselho, e direcionado o julgamento e a punição para um dirigente só, que era o André Macias. Claro, isso envolve uma série de pedidos formais, abaixo-assinados, enfim, movimentações, e daí se direcionou só para o André Macias. Mas o meu posicionamento naquele caso sempre foi muito claro que a expulsão devia acontecer. Então, na votação lá, da doação dos 200 mil, eu votei sim para a expulsão.
No caso do WhatsApp, houve uma série de problemas procedimentais, de irregularidades na formação das comissões, da comissão que apurou, na forma de intimação das pessoas que foram ouvidas. Então era um procedimento que inclusive tendia a ser levado para a justiça, em caso de punição. Mas o que me incomodou mais nisso à época foi que para casos com gravidades diferentes, a comissão que apurou sugeriu a mesma punição. Então veja, você tirar 200 mil do caixa do clube, sem autorização, sem previsão em orçamento, sem autorização do conselho, é gravíssimo. É claro que sujeita a pessoa à expulsão. Você está num grupo de WhatsApp confabulando questões políticas do clube, para derrubar dirigente, para atrapalhar o trabalho de funcionários, é grave também, tem que ser punido. Mas é muito menos grave que você tirar 200 mil do caixa do clube. Então, o que eu não concordava à época, e aí por um argumento puramente jurídico, era essa equiparação. Eu achava que o caso do WhatsApp deveria render uma punição de suspensão, por exemplo, suspensão de 30 dias, Sim. de 60 dias. E aí por isso que eu votei contrário ao parecer da expulsão. Porque a forma como o julgamento foi feito na época era ou expulsava ou não expulsava. Eu de fato achava que a expulsão era muito grave, então... A expulsão que acabaram fazendo foi, no mínimo, estranha, né, do sócio. A diferença é que o sócio, o Bruno Kafka, ele tem ainda um outro procedimento no estatuto. A punição é feita pela comissão, é dada pela comissão e só vai para o plenário do conselho em caso de recurso. Então ele foi punido num primeiro momento, vejam, a comissão que apurou puniu todo mundo. O conselho absolveu os conselheiros por uma série de questões lá. Por exemplo, uma questão que determinou essa... Para mim a questão mais determinante e o principal erro procedimental, que na minha visão poderia ter sujeitado a anulação daquilo na justiça, foi a questão do voto aberto. O estatuto e o regimento do conselho eram claros que o voto tinha que ser secreto. Não pode ser por um motivo muito óbvio. O voto é secreto para você poder votar de acordo com a tua consciência. Quando o voto é aberto, sem pressão externa. Quando o voto é aberto, você está sujeito à pressão de todo mundo. Por isso que num plenário com lá 150 votantes, 29 ou 30 se abstiveram, o que não fazia o mínimo sentido. A conta de absolvição está correta, na tua opinião? Essa conta está correta porque, que diz o estatuto? Precisa do voto de 2/3 dos presentes. Uhum. Então aquele que se abstém é como se ele tivesse votado pela absolvição, porque ele está presente. Mas não faz nenhum sentido, porque a votação tinha que ser secreta. Sim. Aí no voto secreto a pessoa não tem como se abster. Mas não teve como rever isso? Ou ela vota não. Por que foi aberta se tinha que ser fechada? Bom, o que aconteceu na época, aí eu respondo pela minha memória de estar lá na reunião, era que havia uma pressão grande da torcida, na época, que gerou uma pressão grande de um grupo dentro do conselho, um grupo aí que se identifica no rótulo de oposição dentro do conselho, que fizeram uma pressão sobre a mesa diretora do conselho para que o voto fosse aberto. Porque eles acreditavam... Para poder identificar... exatamente. Eles pensaram em identificar os votos e não que seria uma espécie de pressão. E a mesa do conselho, daí pelos motivos dela, à época, o presidente era outro, eu só estava no plenário do conselho, acolheu esse pedido. Seria uma questão mais política para expor aqueles que votassem a favor do... Mas acabou gerando efeito contrário. Agora você cita esse argumento, veja só como uma questão complicada. Eu, logo que assumi a presidência do conselho, porque veja, o presidente da época renunciou justamente no meio de todas essas polêmicas. Aí, na reunião seguinte, que foi 2 de fevereiro de 2016, houve a eleição para presidente do conselho. Houve um candidato que era um candidato apoiado por esse grupo aí do WhatsApp, dos chamados indomáveis. E eu me inseria dentro de um grupo de conselheiros que fez parte da Coxa Maior, mas que estava totalmente insatisfeito com essas questões. E esse grupo falou, vamos lançar um candidato para mostrar essa insatisfação. E eu, que era um desconhecido, topei ser esse candidato. E acabei, nesse contexto, sendo eleito presidente do conselho. E aí, um dos primeiros pedidos, que veio, inclusive, vocês conhecem, obviamente, do Luiz Bettenhauser, via blog dele, foi para que eu divulgasse o áudio dessa reunião com os votos dos conselheiros. E aí, imagina o prejuízo que eu causaria ao clube se eu fizesse isso. Uma exposição, o estatuto está garantindo que o voto é secreto, justamente para que a pessoa não sofra essa pressão pública. O voto foi aberto e daí ainda queriam que eu divulgasse os votos. Ou seja, eu ia sujeitar o clube a um monte de processo. Essa sessão, no final das contas, a sessão foi totalmente irregular. Na minha visão, sim. Né? Então, claro que isso é uma questão de opinião, de análise jurídica.
Mas eu sempre defendi esse posicionamento, que houve uma série de irregularidades. Eu só queria discordar de uma coisa de você na questão da diferença de gravidade das duas questões, tanto do 200 mil quanto desse episódio WhatsApp, porque para mim, a partir do momento que um grupo ele confabula para derrubar pessoas e tomar o poder de um clube, é tão grave quanto. Pode ser. Né? Assim, porque, querendo ou não, eles também irão se beneficiar. Não estou dizendo de dinheiro, mas do poder. Eu confesso a você, você, embaixo, né? Eu confesso a você, sendo bem sincero, que o que me tocou à época foi fazer uma interpretação jurídica da coisa. E isso em direito é muito claro, em função de como são os atos, gravidade de punições, se a pessoa tem a intenção é uma coisa, ou não tem. Então, assim, eu achava que a atitude do grupo do WhatsApp era reprovável. Inclusive com alguns que conversei sobre isso daquele grupo, sempre falei que a atitude era reprovável, que era errada, que deveriam ser punidos, mas o meu entendimento, até jurídico, é que a sanção era muito grave. É uma coisa você dizer, eu vou fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer... Isso, e outra coisa é efetivamente o cara fez Eu sempre falei isso. Eles tinham tinham que ter sido julgados, não pela existência e conversas do grupo, tinham que ter sido julgados por essas ações, fazer prova dessas ações e daí serem julgados por isso. A gente tem mais um assunto ainda para esgotar em relação... Eram 3 episódios e tem o terceiro agora, que é em relação àquele negócio da China, né, dos jogadores entre aspas, né? John Henrique e Ricardinho, que qualquer leigo de futebol que olhasse a foto dos jogadores veriam que, pelo menos fisicamente, não tinham a menor condição de jogar no Coritiba. O que foi aquela história? Os responsáveis, por que não foram punidos? O que aconteceu ali? Bom, eu preciso ficar claro que se o caso dos 200 mil é o mais grave, pelo qual essa gestão passou, certamente esse caso é o segundo mais grave. Que podia ocorrer até uma punição ao clube pela FIFA, isso, né? O que a FIFA diz? A FIFA tem regras lá sobre o período que o jogador fica no clube, se ele joga, e daí se ele sai na janela seguinte para o exterior, isso pode gerar punição pela questão do chamado clube ponte. Enfim, digo que isso foi um absurdo porque expôs a imagem do clube. Felizmente esse tipo de negociação não foi concretizada e não expôs o clube a um prejuízo financeiro ou a uma punição. Na FIFA, por exemplo. Mas certamente a imagem do clube foi lesada por conta daquelas fotos lá de uma pseudo-apresentação que foram divulgadas. E daí isso é bem importante, esse é um caso bem importante para mostrar qual foi a nossa postura dentro do Conselho, que foi desde o começo de cobrança, de pedido de esclarecimento. Aqui nesses ofícios que eu vou deixar com vocês, tem alguns pedindo explicações já desde o começo, do dia seguinte a que a foto foi divulgada, pedindo para Bacelar ir no Conselho se explicar, pedindo para diretor jurídico ir no Conselho se explicar. Tanto é que esses pedidos resultaram numa comissão de apuração de responsabilidade desses fatos. Está registrado isso aqui também. Comissão essa, e daí eu acho que, sem querer também polemizar tanto, mas ainda que isso possa ser uma possível polêmica, a composição dessa comissão ela explica muito essa questão de oposição, de situação. Porque os conselheiros que tomaram a frente dessa comissão, que foram especialmente 3, conselheiro Edgar Voidello, conselheiro Luciano Aluche e conselheiro Dimas Dipp, são conselheiros que agora estão se candidatando nessas duas chapas que se dizem de oposição. Então a gente fez questão que conselheiros com esse rótulo tivessem nessa comissão para ter uma apuração isenta. Claro. E eles fizeram o trabalho da comissão, ouviram o presidente, ouviram o diretor jurídico, tiveram acesso a todos os documentos, todos os e-mails, e o relatório de conclusão deles foi que a diretoria não deveria ser punida. Não houve prejuízo financeiro para o clube, nem com o salário dos jogadores, nem com a transação. Então a diretoria não deveria ser punida. Aí você veja, eu como presidente do conselho e o conselho do modo geral fica de mãos atadas. O conselho, a mesa do conselho não pode rejeitar esse relatório? Não, porque esse é o procedimento do estatuto. O estatuto diz, para você apurar uma responsabilidade do dirigente, você tem que constituir essa comissão por conselheiros, e daí o relatório dessa comissão é levado para o plenário. Claro, o relatório é levado e votado pelo plenário quando tem uma punição. Agora, se a comissão apurou tudo e concluiu, não teve prejuízo, não deve ninguém ser sujeito à punição, o plenário teve que acatar. E essa ideia dessa ponte partiu de quem no clube? Olha, segundo a comissão, partiu de um funcionário do clube, que é, salvo engano, gerente administrativo, que foi Fernando Cabral. Então havia esse contato, veja, não sei se a ideia foi dele, não tenho como afirmar isso, mas o contato
do empresário desses atletas foi feito com ele, ele levou para a diretoria e a diretoria acatou. Veja, levou o departamento de futebol também, provavelmente. Sim, veja, né? É claro que o funcionário ele tem responsabilidade, isso tem que ser considerado, mas veja, a responsabilidade do funcionário, uma vez evidenciada, é mandar ele para a rua, e se for o caso, com justa causa. Nesse tipo de situação, mesmo que tenha partido de um funcionário, você jamais pode isentar o dirigente. Claro. Porque lá no contrato A responsabilidade é do O dirigente que né? assina. lá no contrato dos jogadores, quem assinou é o dirigente. E passa pelo Então, jurídico também, provavelmente. Passa pelo jurídico também. Só que existem muitos casos, e esse foi um deles, o Conselho apurou isso, que o jurídico foi contra. Então, tem um parecer do jurídico dizendo não assine, e a diretoria foi lá e E assinou. mesmo assim assinou. Sim, mesmo assim assinou. Aí entra naquela questão que se bate muito, Samir, que é a tal da reforma estatutária. Para prever justamente essas situações que quando o Conselho se flagra, tá de mãos atadas e não pode fazer nada. Essa reforma estatutária é possível? Então, assim, vamos pensar o seguinte. Hoje o nosso estatuto, que é o Estatuto de 2011, ele tem uma série de problemas. Um deles é não prever afastamento de dirigente por má gestão. Por exemplo, o dirigente descumpriu o orçamento lá num patamar considerável, 5%, 10% do orçamento. Hoje o nosso estatuto não prevê possibilidade de afastamento. Só prevê possibilidade de afastamento por desvio de dinheiro, irregularidades, como foi o caso dos 200 mil. Só que esse assunto dentro do Conselho é mais complexo do que parece, por conta dessa composição do Conselho a que eu fazia referência. Logo que entrei na presidência do Conselho, coisa de semanas ou um mês depois, talvez até de forma um pouco ingênua, talvez não, por meio da mesa diretora, instituiu uma comissão de reforma do Estatuto. Inclusive fazendo consulta aos sócios, para que os sócios dessem as suas sugestões, vários deles deram sugestões, e aí essa comissão realizou seus trabalhos durante 1 ano e meio, produziu um projeto de ampla reforma estatutária, que na minha opinião, daí opinião exclusiva minha, avança em alguns pontos, mas não avança em outros que deveria. Vou dar 2 exemplos. Um deles, a questão da composição dos conselheiros vitalícios. Eu sou um crítico ferrenho de que o Curitiba tenha conselheiros vitalícios, porque acho que isso traz um déficit de representatividade grande. Exatamente. Você não pode ter um representante que vai ficar lá a vida inteira, ele tem que estar sujeito a ser eleito pelo representado, que é o torcedor. Então, por exemplo, essa mudança não foi feita no projeto de reforma, mas esse assunto que você tocou, da possibilidade de afastamento do dirigente por má gestão, vamos ser francos, impeachment, isso já está nesse projeto de reforma. Então, esse trabalho já foi realizado por essa comissão, terminou há 1 mês, mais ou menos, 1 mês e meio, 2. No começo do ano vai ser levado ao plenário do Conselho, esses temas vão ser debatidos e daí vão ser levados à Assembleia Geral dos Sócios. Então, essa é uma mudança que a tendência é que no ano que vem ela aconteça no nosso estatuto. Ok, Samir, a gente vai fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta a falar do que nos interessa, na verdade, que é o futebol. O Curitiba é um clube de futebol. Qual é a sua proposta para o futebol do Curitiba? Vamos deixar um pouco a política de lado, vamos falar de bola. Rapidinho, a gente já volta. TV Coxanautas está de volta nesta edição especial, entrevistando o candidato à presidência do Curitiba, Samir Namur. Entrando nesse terceiro bloco, Samir, falando do que nos interessa, o futebol. Quais são os seus planos para tirar a torcida, especialmente a torcida, dessa situação, já que desagrada há 6 anos, o Curitiba brigando 6 anos para não cair, isso passa de uma situação para lá de irritante, né? Você sabe disso, porque é torcedor, não estou falando nenhuma novidade, mas a gente sabe também que tem uns impedimentos, não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir arrumar a casa. Tem um vício aí de administrativo, né? De anos, que você pretende reverter de que forma? Bom, vou tentar ser objetivo, tentar resumir, mas aproveito e já convido o torcedor para também ler o nosso plano de metas, ir atrás das nossas propostas, porque a forma como isso é proposto parte de um diagnóstico justamente desses últimos anos, especialmente dessas últimas 2 gestões do clube e de uma perspectiva de mudança. Então a gente vê, digamos assim, a viabilidade da gestão de futebol do Curitiba,
no futuro, a gente vê ela baseada em 3 ideias centrais, em 3 princípios, que são cumprimento do orçamento do clube, profissionalização do futebol e priorização das categorias de base. A primeira tem relação mais direta com as finanças, até por a gente ver um clube que hoje é um clube endividado e que, por ter grandes dívidas, ter, por exemplo, um desafio dramático da próxima gestão, que são em torno de 40 milhões de passivo civil e trabalhista, ter penhora de CT, ter penhora em conta, ter penhora de direitos de TV. Parênteses para dizer, por exemplo, que o Coritiba é um clube que tem receita bruta anual de 110 milhões de reais e não pode ter dinheiro em conta, porque se pinga dinheiro na conta, vem penhora automaticamente. Então, cumprir o orçamento para ter um clube financeiramente equilibrado e viável, para que isso não prejudique o dia a dia do futebol, com atrasos de salários, por exemplo, ou com a longo prazo, para você poder ter também margem para poder investir no futebol. Agora, a tua pergunta tem mais a ver com os outros 2 pontos, quer dizer, o que a gente quer mudar, ver de errado e quer mudar em termos de gestão de futebol. Então, o primeiro aspecto é a profissionalização. É dizer para o torcedor o seguinte: o nosso G5 não vai ter alguém que vai se identificar como o homem do futebol, alguém que vai bater no peito e vai dizer, eu conheço de futebol, eu estive há décadas no clube, eu que compus diretoria com o Evangelino, eu conheço, eu vou contratar, eu vou mandar embora, eu vou dizer quem sobe, o homem do quem futebol não sobe. não é do G5. O homem do futebol não é do G5. Isso quer dizer que nenhum membro do G5 vai ter nenhuma ingerência sobre as contratações do Coritiba. Veja, vamos entender o seguinte, inclusive nós temos uma proposta sobre qual vai ser o procedimento de contratação. Solicitação do diretor de futebol, parecer favorável do Unific, parecer do jurídico favorável, parecer do departamento médico, parecer do departamento financeiro dizendo que tem dinheiro e sim, a aprovação do G5. Então o G5, especialmente na pessoa do presidente, claro que tem que estar no dia a dia do futebol, não resta dúvida disso. Mas quando a gente fala de uma gestão profissionalizada, é para dizer o seguinte: você vai trazer um gestor do mercado com experiência de trabalhar com isso, com conhecimento técnico, com conhecimento financeiro, que dentro de certos parâmetros vai tomar as decisões. Quais parâmetros? Vai ter um orçamento para cumprir, vai ter um tamanho de elenco para cumprir, vai ter que utilizar uma porcentagem de jogadores da base, vai ter que observar um tempo de contrato mínimo de 3 anos para atletas da base. Então, cumpridas essas obrigações, a decisão é do gestor. Então, quem sobe, quem não sobe, quem traz, quem não traz, quem manda embora, quem não manda. Por um motivo muito simples, porque é ele que vai ser cobrado pelo resultado. Quando o presidente manda em tudo, ou quando um assessor especial do presidente manda em tudo, como é que você cobra essa pessoa? Como é que o conselho cobra? Como é que a torcida cobra? Como é que a própria diretoria cobra? Então você ter um gestor profissional tocando o departamento, é ele que pode ser cobrado por esses objetivos e pelo resultado. E daí você naturalmente, até porque acabei de falar em tamanho do elenco, você vai reduzir totalmente essa política que nós temos hoje, nos últimos 6 anos ou mais, de trazer 20, 21, 22 jogadores em média por ano. Só um parênteses, na gestão do Bacelar, o Coritiba contratou mais de 70 jogadores em 3 temporadas. Então, dá até mais de 22 por ano. Dos quais pouquíssimos trouxeram resultados para o clube. É um time novo por ano. Muito mais, veja, são 2 times novos. Quando você tem uma exceção completa, que foi o caso do Casim, que foi vendido por 1 milhão, oficialmente, porque essa quantia nem foi toda recebida, mas quando você tem um jogador desses que é contratado e sai como venda, isso sequer representa lucro para o clube, porque você gastou altíssimo com direitos econômicos, salários altos, comissão para empresários. Então, isso representa prejuízo. A grande maioria deles não dá retorno nem dentro de campo. E daí a gente vai entrar no meu terceiro ponto, que é uma percepção de que você tem hoje um contingente na base. Que contingente? Hoje o Coritiba é o único clube do Brasil que tem um time sub-20 inteiro de jogadores com 20 anos. Nos outros clubes, esses jogadores estão todos jogando no profissional já. São todos do Curitiba? E por que isso? Exatamente. Do Curitiba. E por que isso? Porque você não tem esse perfil de gestão. Não tem espaço para profissionalizado e priorizando a base. O Mosquito olha para o time profissional e vê 4 jogadores na posição dele. Ele já sabe que ele não vai jogar. Quando você contrata 70 e tantos jogadores numa gestão, 23 num ano, você está dizendo para todo mundo, dentro e fora do clube, que a tua base não vai jogar. Então, assim, você me perguntar, Samir, vai ser montado, o Coritiba vai jogar só com a base? É óbvio que não. Você tem jogadores do elenco atual com contrato terminando
que seria muito bom se ficasse numa negociação viável para o clube. É claro que você vai para o mercado buscar peças para fortalecer o teu elenco dentro do orçamento, né? Dentro do orçamento, exatamente. Mas você vai priorizar a utilização da base, é um compromisso assumido no nosso plano de metas. Primeiro ano, pelo menos 1/3 do elenco tem que ser de jogadores da base. E aí com planejamento, o que acontece com a base hoje? Em todas as últimas gestões, ela joga por necessidade, nunca por convicção e planejamento. Só no fogo, né? Exatamente. O jogador é lançado. No Curitiba, isso é histórico, o jogador é lançado no fogo. Vamos pensar só nos exemplos dos últimos anos. O Alisson Maia, Juninho, Rodrigo Ramos, Dodô, Rafael Veiga, Ian Sassi, todos jogadores que estrearam na fogueira no Campeonato Brasileiro. Isso já vem do Alex lá em 95. Exatamente. Ele entrou com o Curitiba quebrado na segunda divisão. Isso é histórico dentro do clube. Então a gente tem algumas propostas orientadas para quê? Esses jogadores têm que seguir o mesmo calendário do profissional, férias, pré-temporada, e se estabelecer um planejamento para utilização no Campeonato Paranaense. Então você não quer ganhar o Campeonato Paranaense? Não, claro que quero ganhar, a torcida quer, a gente quer, mas tem que se conhecer que também é uma oportunidade para você lançar esses jogadores, com convicção e com planejamento. E daí esse é o nosso terceiro ponto. A gente defende a priorização da base por esse critério, que é técnico, de formação, de elenco, mas também por entender que a base é a solução para os problemas financeiros futuros do clube. A longo prazo, o Curitiba só tem condição de competir com os clubes mais ricos do cenário nacional se aumentar drasticamente a sua receita com venda de jogadores, e aí passa pela utilização e exposição da base. Certo. Eu vou fazer 2 perguntas diretas para você aqui. O diretor Alex Brasil permanece no clube? Veja, a gente fala em diretor de futebol e a mesma pergunta poderia ser utilizada para técnico. Vou fazer, já aproveitando. Tratando do perfil. Marcelo Oliveira, a gente vai buscar o perfil do profissional, que é esse perfil que eu expliquei aqui. Vai ter que trabalhar com orçamento, vai ter que trabalhar com tamanho de elenco, 36 atletas. Então não vai poder sair aí pelo mercado contratando jogador, porque vai ter um limite, vai ter que utilizar a base. Então é esse perfil de profissional que a gente quer. O Alex Brasil é uma excelente pessoa, um grande cara, já conversei com ele várias vezes, mas mostrou com o seu trabalho que não é um profissional com esse perfil. Então a resposta é não. Você vai ter que buscar um profissional que se encaixe dentro desse perfil. Marcelo Oliveira, acho que é um excelente técnico, enfim, o currículo dele mostra isso, pouco importa eu achar ou não, o currículo dele diz isso por si só. Você tem que ver se ele encaixa dentro do orçamento do clube, porque também não é segredo para ninguém que ele é um técnico caríssimo. Sim. Agora, se entender que ele encaixa dentro do orçamento do futebol do clube, e quem vai entender isso é a diretoria junto com o diretor de futebol, e se ele se encaixar nesse perfil que a gente quer, trabalhar com esse orçamento, tamanho de elenco, priorização da base, ele pode sim continuar como técnico. Dos jogadores do atual elenco, vários terão seu contrato expirando agora no final do ano, tá? Alguns deles, para mim, Kleber Reis, Jonas, Thiago Carleto e Rildo, são jogadores que mostraram nessas partidas que deram um bom rendimento para o Curitiba. Existe algum tipo de contato da sua diretoria, né? Possível diretoria, para renovação ou algum planejamento para a montagem do elenco do ano que vem? Hoje não existe, a gente tem que ser bem sincero em afirmar que não existe, porque não houve nenhuma abertura da diretoria atual, que é quem tem o mandato ainda, para que houvesse interferência nessas negociações. Eu também não sei nem se seria saudável, porque como é que você vai participar de uma negociação? Só você interferindo, ia ser mais nenhuma sondagem, nada, então. Não há. Há algumas informações desencontradas e que alguns atletas podem ficar, outros não, que já há negociações com alguns, mas da nossa parte tem que ser falado muito claramente. Atletas que têm tido um bom desempenho nesse segundo turno, nessa reta final de Brasileiro, se encaixando dentro do orçamento do futebol que a gente imagina, eles deveriam sim ficar. Esses atletas que você mencionou, Vocês já discutem entre vocês mesmo isso? Com certeza. Tá. Com certeza. Qual o percentual do orçamento, lembrando que o primeiro ano de mandato você utiliza o orçamento da diretoria anterior, que você pretende dedicar ao futebol? Veja, essa decisão é uma decisão que passa pelo filtro do Conselho Deliberativo do clube. Então, o controle da administração não é absoluto. A administração ela propõe um orçamento e o Conselho aprova ou não, e se reprova, tem que ser feitas mudanças. Que, inclusive, é bom até que eu lembre, foi o que aconteceu ano passado.
Ano passado, a administração, a diretoria apresentou um orçamento com déficit de 8 milhões para o Conselho. O Conselho ficou uma reunião inteira debatendo aquilo e disse, não, isso é um absurdo, não faz sentido vocês apresentarem um orçamento com déficit. Reprovou por unanimidade aquele orçamento e depois foi apresentado um outro sem déficit, no 0 a 0, que daí foi aprovado. Então veja, não houve isso ainda no Conselho. Então a gente não sabe exatamente qual é a previsão de receita que a diretoria vai apresentar e daí qual é a previsão de gasto para o futebol. Se você pegar o orçamento desse ano como parâmetro, 110 milhões de receita bruta, algo em torno de 60 milhões para gasto com futebol, global com futebol, daí comissões técnicas, enfim, outras despesas, mas você teria que ficar por aí. Agora, o fato é, sem eu ter o número aqui ainda, porque ele não foi levado ao Conselho, o compromisso é cumprir aquele valor que está lá. É isso que a diretoria tem que fazer para não gerar um clube financeiramente desequilibrado. Quer dizer, você no primeiro ano não tem autonomia, então. Você vai trabalhar com... Veja, eu acho que dizer que não tem autonomia não é algo exatamente adequado, porque você tem sim autonomia dentro daquele número que o Conselho te deu. Quer dizer, esse é um pouco o jogo democrático, republicano da coisa. Você contrata quem você quiser. Isso, você tem total autonomia dentro daquele número. Você pode até trazer John e Henrique aí, enfim. Exatamente. Nós temos aí mais alguns minutos de programa. Estádio novo. Vamos lá. Primeiro, dizer que toda essa exposição que houve de parte da diretoria, principalmente do Alceni Guerra na mídia sobre estádio novo, é o que a gente repudia completamente, quer dizer, isso só estimula a especulação, só estimula boato, e isso causa um prejuízo grande para a imagem do nosso clube. Isso você deve lembrar, acho que você tem mais ou menos a mesma idade que eu, desde que eu sou criança eu escuto estádio novo, surgiu uma crise, parece que é obrigação de uma diretoria que tipo, entra calem a boca e está aqui o estádio novo. Antes, na verdade, era fechar o terceiro anel da Mauá, depois começou a ser estádio novo. Eu sou um pouquinho mais velho, antigamente eles falavam em placar eletrônico, lembra? Lembra do placar eletrônico? Chegaram até a colocar um no fundo, mas que... Eu sou da época de bancada de madeira. Eu peguei pelo menos aquele placar verdinho, que ficava no terceiro anel, que acho que era meio manual. E do cola, não é? Isso. Depois teve um ainda, que não é o que atual. Eu lembro. Bom, enfim... para a gente ser bem objetivo. Reforma do Couto. Isso, vamos falar disso. A transparência da gestão também, vamos lá. Tá. Você só pode falar em estádio novo se tiver dinheiro para pagar o estádio novo. É uma insanidade falar em novo estádio sem dinheiro para isso. E é óbvio que não existe esse dinheiro. Ninguém vai chegar aqui e falar, o dinheiro, faça um novo estádio. É a história do financiador. Precisa ter um financiador. Se tiver... E não existe, então você não pode falar. Segundo ponto, duvido que se ache algum maluco na torcida ou na política do clube que tenha coragem de colocar o Couto Pereira abaixo para depois construir, correr o risco de construir ou não construir um outro estádio em cima. Sem estádio. Ninguém faria isso. Terceiro ponto, tirando o Alceni Guerra, que já manifestou isso em entrevista no Conselho, ninguém mais no clube e na torcida quer sair do Couto Pereira. Ninguém tem essa ideia maluca. Então o Couto Pereira é nossa casa, sempre foi, vai continuar sendo, então é óbvio que é lá que a gente quer ficar. Agora, falado isso, o assunto estádio é um assunto sim muito importante. Por quê? Porque por mais que a gente tenha orgulho do Couto Pereira, ele é um estádio antigo, que tem desde a sua fundação 85 anos, mas das construções principais tem algumas décadas já. Então falar de estádio, no fundo, é falar da segurança da nossa torcida e do conforto da nossa torcida. Muita gente não sabe, mas o Corpo de Bombeiros deu um laudo para o Coritiba no começo desse ano, com validade até o final de 2018, exigindo uma série de obras de manutenção. E praticamente nada foi feito nessa gestão. Então você tem sim que colocar dinheiro no Couto Pereira, porque ele precisa de melhorias, porque a torcida precisa de segurança, até para que ele possa ser utilizado, falando desse laudo dos bombeiros. Hoje existe, na Comissão de Patrimônio do Conselho, que eu posso dizer tranquilamente que é uma comissão apolítica, tem conselheiros que são candidatos nas 3 chapas diferentes, então é um trabalho que tende a continuar, independente de quem ganhar a eleição, e é bom que continue. A Comissão de Patrimônio tem vários estudos bem aprofundados de quais melhoramentos são prioritários, quais obras são mais urgenciais e quais podem ser feitas a longo prazo quando o clube tiver verba para isso. Por exemplo, cobrir as curvas, por exemplo, aproximar do campo, a arquibancada, isso seria mais a longo prazo.
E essa Comissão de Patrimônio diz que o próximo passo importante deveria ser uma estratégia de abordagem política na Câmara de Vereadores e na Prefeitura para alterar o zoneamento do terreno do Couto Pereira. Já foi feito esse pedido, isso vai ser debatido na Câmara de Vereadores no ano que vem, nas alterações do plano diretor, e seria algo importante que, vejam, não é pedir os absurdos que o Atlético pediu, de potencial construtivo, de dinheiro a fundo perdido ou para não pagar, é apenas adequar o zoneamento do terreno a como ele é no bairro do Alto da Glória. Hoje, o registro do imóvel do Couto Pereira só permite que seja construído estádio ali. Você atravessa o Baldino, tem prédio de 12, de 15 andares ali. Então, se você faz essa adequação, você agrega bastante valor ao nosso terreno e atrai investimento. Você pode, por exemplo, construir um prédio comercial numa área nobre da cidade, no estacionamento da churrascaria, ou no estacionamento lá da entrada da visitante, e pega esse investimento e coloca no estádio daí, para fazer reforma, para fazer melhor. Com certeza. Tem muito espaço mal aproveitado que o grupo poderia estar faturando em cima dele. Exatamente, exatamente. A gente precisa fazer mais um rápido intervalo, nós já voltamos, ok? A TV Coxanautas está de volta com o último bloco dessa entrevista especial com o candidato à presidência do Curitiba, Samir Namur. Samir, como é que o advogado, como é que o professor Samir Namur, ainda com todas as suas atribulações durante o dia, os seus afazeres, seus compromissos, vai administrar um clube de futebol com todos os problemas que o Curitiba tem? De onde você vai arrumar espaço na sua vida para fazer isso? Vamos lá. Então essa resposta ela começa um pouco, na verdade, já no ano passado. Porque no começo do ano passado eu assumi a presidência do Conselho, assumi com um compromisso de cumprir todas as obrigações da melhor forma, da forma mais dedicada possível. Então já no meio do ano passado eu me afastei de praticamente todas as atividades como professor. Então, no meio do ano passado eu completei 9 anos e meio como professor de graduação e daí me afastei de turmas de graduação, continuei só com turmas de pós-graduação, que daí é bem de vez em quando, final de semana, uma vez ou outra durante a semana, para poder cumprir bem as funções de presidente do conselho. Claro que de presidente do clube você vai ter infinitamente mais compromisso. O presidente do clube ele tem de um lado uma função institucional importantíssima de dialogar com a torcida, com patrocinadores, com parceiros do clube, com federação, com confederações, e tem, de outro lado, uma necessidade importantíssima também de acompanhar o dia a dia do futebol para poder ter um controle, um conhecimento das decisões que ele está tomando. Então, por conta disso, o compromisso que eu já assumi desde o começo da minha candidatura, sempre falo disso, com todo torcedor com quem eu converso, em todas as situações que eu me exponho, é de, se eleito, me afastar completamente de todas as atividades profissionais para viver o dia a dia integralmente da administração do Curitiba, para dar expediente no Curitiba e me dedicar a tudo que o Curitiba precise. Claro que a pergunta consequente é: você tem condições financeiras de fazer isso? E daí a resposta é sim, tenho sim condições financeiras de fazer isso, de abrir mão de todas as atividades profissionais nos próximos 3 anos e, se eleito, vou fazer certamente isso. É um compromisso que assumo e podem me cobrar isso depois. Honório e Marcelo? O que a gente não vê nessa gestão atual é a transparência em relação aos assuntos do clube. Como que será essa questão na sua gestão? Isso envolve um pouco aquilo que a gente já falava no começo, que é a estratégia de comunicação. Então, assim, a estratégia de comunicação de uma gestão, de uma diretoria, ela tem que servir justamente para cumprir uma obrigação que é primordial do dirigente, que é dar satisfação para o sócio, para o torcedor, dar esclarecimentos, dar informações de números do clube, de contratos do clube, da real situação do clube. Então, há uma série de propostas nossas que envolvem isso. Seja a questão de priorizar a comunicação por meios oficiais, que daí vejam, é importante que seja dito, não é uma medida para restringir a comunicação, pelo contrário, é para expandir a comunicação. Se comunicar e se comunicar bastante pelas mídias oficiais. Não sumir, né? Exatamente, ao contrário, é para aparecer bastante. Fazendo, por exemplo, programas na rádio do clube, com o presidente, fazendo, por exemplo, audiências públicas regulares. Importante. O que será que é mais efetivo hoje?
Você ir numa rádio dar entrevista para um repórter e para um comentarista durante 20 minutos, ou você reunir 200 torcedores lá no Espaço Belfort Duarte, fazer uma transmissão ao vivo no Facebook, apresentar os números atuais do clube e dizer, podem perguntar o que vocês quiserem agora. Pessoal do Facebook, perguntem o que vocês quiserem, vamos ficar aqui a noite inteira respondendo o torcedor. Então isso é muito mais efetivo, isso é proposta nossa, e se a gente for eleito, isso vai sim ser cumprido. Seria até uma gestão mais moderna, né? De acordo sem com dúvida. Como é hoje. Assim, eu esse acho, mundo até globalizado. fazendo uma espécie de propaganda nossa, eu acho que esse é um pouco o perfil dos nossos candidatos, que é um perfil de estar, digamos assim, adequado a essa modernização, até pelo perfil mais jovem, um perfil de renovação. Nesse sentido, eu me coloco numa posição bem tranquila e bem à vontade para dialogar com o torcedor e para efetivar esse tipo de abertura, esse tipo de transparência. A sua falta de experiência administrativa na direção de um clube de futebol não pode ser um problema na sua gestão? Assim, acho que a gente começa a responder isso dizendo o seguinte, a profissão dirigente de futebol ela não existe. Né? Sim. Então, assim, se você pegar a experiência administrativa das pessoas em diretoria de futebol, ela sempre é muito pequena. O dirigente normalmente é um torcedor apaixonado que vive o dia a dia político do clube. Depende, né? Tem gente que vem fazendo gente que vem fazendo isso sua profissão, né? O que é errado. No Curitiba a gente tem isso. É que a gente sabe que o futebol tem lá seus corredores, seus... Claro. Né, eu ia entrar exatamente aí, dizendo duas coisas. Então, o que não afasta uma certa necessidade de experiência com gestão, e daí eu respondo o seguinte, dos nossos 5 membros do G5, 3 são administradores, com os seus negócios, inclusive um deles, que é o primeiro vice-presidente, administrador de um negócio bem grande, com matriz e diversas filiais, franquias, etc. Então nós temos 3 de 5 pessoas com vasta experiência administrativa no G5. E o segundo e principal ponto, que é isso que você tocou, que é um conhecimento de clube. Então eu me coloco também numa posição de dizer para o torcedor que nesses 2 anos e meio de conselho, 8 meses vivendo o dia a dia do Conselho Fiscal, 1 ano e 8 meses vivendo o dia a dia da presidência do Conselho Deliberativo. Veja, não tive a caneta para nada, mal pediram minha opinião, as opiniões que eu dei não foram ouvidas, mas eu fui sim o tempo inteiro atrás de todas as informações do clube, contratos, números, balanços, tive contato com todos os departamentos do clube, conheci todos os funcionários importantes do clube. Então tenho sim um conhecimento de clube para ser eleito presidente, entrar e já logo de cara, na primeira, segunda semana, implementar mudanças administrativas que precisam ser feitas. O torcedor tem na ponta da língua lá as mudanças que ele sabe que tem que ser feitas. Departamento jurídico, departamento de marketing, base, futebol. A gente já tem na nossa cabeça, pelo nosso conhecimento e vivência de conselho, quais as reformas que têm que ser feitas. Isso pra gente já está muito claro. Em relação ao quadro funcional do clube, você acha que ele está muito inchado? Você pretende fazer alguma redução? Não resta dúvida disso. Em relação Muita gente não resta dúvida disso. Por isso que a nossa primeira proposta lá na parte de administração e finanças é reforma administrativa. O que é reforma administrativa trocando em miúdos? É reconhecer que tem um monte de funcionário que ganha acima do mercado e você tem que adequar isso, mandando as pessoas embora e contratando pessoas com uma competência e pelo menos igual, ganhando um salário adequado ao mercado. Isso é muito fácil de fazer, basta isso ter ao vontade. Longo dos anos, né? Foi... Isso, por apadrinhamentos, por proteções, que a gente sabe muito bem a que o Curitiba cedeu. Você tem funcionários, infelizmente, ociosos. Tem gente na folha de pagamento do clube, eu não vou falar nomes para não gerar polêmica, mas que recebe e não trabalha. E a gente sabe quem são. Então, isso é entrar na primeira semana despedir essas pessoas. Então, assim, quem se coloca numa situação de tenho que conhecer o clube, tenho que verificar, conversar com as pessoas para depois saber o que fazer, está passando implicitamente uma mensagem de que vai passar 6 meses, 1 ano e talvez não consiga implementar essas mudanças. Eu e o meu G5 têm esse conhecimento. Então, se a gente for eleito, isso é um compromisso que eu faço aqui, está gravado. Você já sabe o que vai ser feito. O torcedor pode esperar que vai ter notícia de mudança administrativa na primeira semana já. Deixa eu só ter uma última pergunta. Você sabe como é feito hoje no Curitiba processos de aquisição de materiais e contratações de serviços? A gente sabe que tem conselheiro que presta serviço remunerado para o clube. Como que é feito isso hoje? Não existe interesse do clube, por exemplo, em dar mais transparência isso, fazendo processos licitatórios ou... Como é isso hoje? Então, assim, existem diversas situações, afinal de contas, um clube com receita
de 110 milhões bruta, é um clube que celebra contratos quase todo dia, tem diversas parcerias, desde parcerias com valores bem baixos até parcerias com valores bem altos. E aí você tem, a gente tem que ser franco em afirmar, situações em que conselheiros, pessoas vinculadas politicamente ao clube, fazem uma proposta muito boa para o clube. Fazem proposta a preço de custo, estabelece uma margem de lucro muito pequena, abaixo do mercado. Mas isso sem concorrência. Uma concorrência, digamos, sem critérios objetivos. Sim, sem transparência. Sem transparência, certamente. Então isso certamente tem que acabar. Uma das nossas propostas lá no plano de metas, inclusive a gente fez um panfleto que distribuímos aí no último jogo, é de fazer processo seletivo para a contratação de funcionários. E você pode estender isso num processo licitatório, digamos assim, privado, para as parcerias comerciais também. De mostrar isso para o torcedor de forma objetiva. Você tem um site em que é muito fácil divulgar isso. Fala, né? Exatamente. A transparência não seria só em mostrar os dados, mas em como procedimento. Então como adquirir isso. A gente assume esse compromisso também, está lá no plano de metas, é algo que a gente vai implementar assim também. Ok, Samir, muito obrigado por ter vindo. Eu te dou ainda 1 minuto, se você quiser, para convencer o torcedor que ainda não sabe em quem votar. Eu quero agradecer ao espaço também, quero dizer para o torcedor que no segmento dessa campanha adote uma postura de diálogo, uma postura, digamos, democrática no debate com os outros torcedores, sem ofensas, sem ataques pessoais. E quero dizer para o torcedor, resumindo um pouco tudo que ele falou, que votar na nossa chapa, que é a chapa Curitiba do Futuro, é votar numa chapa que em 3 anos vai ser orientada por equilíbrio financeiro do clube, profissionalização dos setores do clube, principalmente futebol, e priorização das categorias de base. Então o torcedor que busca isso nessas eleições, ele encontra certamente isso na nossa chapa e na nossa candidatura. Ok, mais uma vez, muito obrigado. Nós voltamos com uma nova edição, ouvindo ainda João Carlos Vialli e Pedro de Castro, os outros 2 candidatos. A gente se vê por aqui. Um abraço, até a próxima.